Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Louvado seja o Senhor, amados irmãos, amados ouvintes, pessoal que está aí na internet nos acompanhando pelo YouTube da Igreja em Campina Grande. É um prazer estar aqui mais uma terça-feira, aqui desfrutando de mais uma palavra do nosso podcast Na Contramão. E para você que nos acompanha aqui pelo YouTube da igreja, e é a primeira vez que está acompanhando esse podcast, a gente sempre anuncia que ele é disponibilizado também na Rede Fé. Então, a Rede Fé aqui em Campina Grande tem uma parceria aqui com a Igreja em Campina Grande há alguns anos, e esse conteúdo está sendo disponibilizado também na Rede Fé. Então, para você também que nos acompanha então, pela Rede Fé, fica o nosso encorajamento para vir acessar o YouTube da Igreja em Campina Grande, Igreja CG, basta procurar dessa maneira, também no Instagram da igreja, que além desse conteúdo na contramão, há inúmeros outros, muito edificantes, e que seria maravilhoso que vocês possam vir curtir, acompanhar e interagir conosco. Hoje, graças ao Senhor, estamos aqui com 3 jovens lindas aqui para desfrutar, cheias de palavras ricas hoje, para falar um pouco para vocês que nos acompanham. A gente vai desfrutar um pouquinho sobre a importância da amizade, né? A amizade cristã, o que a experiência de Paulo e Timóteo pode trazer para as nossas vidas. Então, hoje a gente está aqui com Amanda, Amém. Mona Lisa, Melissa, que irão, daqui a pouquinho, já começar a compartilhar um pouco e encorajar todos vocês com essa palavra que a gente preparou para hoje. E aí, irmãos, já para iniciar, a gente já começar a desfrutar um pouco sobre o tema de hoje, falando um pouco aí sobre a experiência de Paulo e Timóteo, a gente sabe que Paulo foi muito usado pelo Senhor, pregou o evangelho em muitas cidades, levantou diversas igrejas, e logo no início, na sua segunda viagem missionária, aqui em Atos capítulo 16, mostra que ele chegou até Listra, e lá ele conheceu Timóteo. Timóteo era um jovem, e ali, pelo testemunho que deram de Timóteo, Paulo ficou encorajado a levá-lo também na pregação do evangelho, e eles seguiram juntos. Aqui, Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, fala um pouco sobre isso. E chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E aí, os versículos seguintes vão mostrar que Timóteo seguiu junto. E aí, durante essa ida deles junto ali, pregando o evangelho, próximos um do outro, a gente vê que a amizade entre eles vai se fortalecendo, vão tendo várias experiências juntos e de muito encorajamento um com o outro, até que Paulo, depois de tê-lo em sua companhia por algum tempo, né, Paulo pede que Timóteo vá para Éfeso, já que Éfeso, a cidade estava passando, as igrejas naquela região estavam passando por alguns problemas, com muitas ideologias, muitas coisas ali que estavam afastando os irmãos daquelas cidades do caminho do Senhor. Ele então pede a cooperação de Timóteo. E aí Timóteo segue para lá e passa a cooperar com Paulo nessas cidades. Então, depois dessa grande introdução aqui que eu fiz, mostrando um pouco sobre como Paulo conheceu Timóteo e como eles começaram a servir juntos, a gente vê algumas experiências muito encorajadoras entre eles. E uma delas é que Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, para que pudesse encorajá-lo e ajudá-lo ali no momento que ele estava em Éfeso. Então, acho que um primeiro ponto que a gente pode destacar em relação à amizade que todos os cristãos devem ter é essa questão de encorajamento. Paulo começou a servir com Timóteo, mas no momento que ele estava lá distante um do outro, Paulo não deixou ele lá a Deus dará, não, né? Paulo foi ajudá-lo, encorajá-lo e usou o que tinha na época, que eram as cartas. Mas hoje a gente tem outras maneiras de encorajar. E aí a gente poderia começar tocando um pouco nesse ponto. Como a gente pode encorajar um ao outro? Eu acho incrível, amém. Eu acho incrível que o laço de amizade, ele faz isso, né? Você vê que Paulo, quando ele viu Timóteo, que eles criaram ali um laço,
a primeira coisa que Paulo fez foi: vamos comigo, Amém. né? Vamos participar comigo dessa carreira. E uma coisa que eu acho muito incrível da vida da igreja e as amizades da vida da igreja é isso, né? Eu acho que eu não poderia estar aqui com pessoas melhores. Claro que tem outras, mas essas duas aqui são pessoas que, para mim, são como se fosse Paulo para mim, que me carregam assim. Sou Timóteo. Pode ser também. E o que eu acho incrível é que a gente passa na prática, né? Elas percebem, a gente não manda carta uma para a outra, mas às vezes eu demoro como se elas mandassem cartas para mim, porque eu demoro para responder. Mas o que eu acho incrível é só de eu falar um oi com Mona Lisa, ela já sabe: a Mel não está bem, está acontecendo algo. E ela já me encoraja ali, né, por meio do WhatsApp, por meio de uma ligação de vídeo. E esses são meios que a gente encontra, né, de conseguir continuar essa carreira. Antes a gente fazia mais isso, mas uma coisa que me mantinha muito firme a gente fazia ligações para desfrutar mesmo, né? Para ler o alimento diário, para ler a Bíblia, para orar juntas. Isso é uma coisa que, além de a gente criar laços muito fortes, mantinha a gente ali firmes, né? Mantinha a gente se alimentando do Senhor. Eu acho que as meninas podem falar mais, porque a gente tem laços muito fortes e que realmente uma cuida da outra, né? Amém. Amém. Eu também tenho o mesmo pensamento que Mel, né? E a gente aqui que está compartilhando, que o quanto é necessário ter amizades nesse meio cristão e também o quanto essas amizades elas nos encorajam, às vezes, como o Mel comentou, numa mensagem, em alguma coisa. E isso reflete muito a nossa vida da igreja. Isso reflete os nossos laços que se estreitam, como eu estava comentando com o Mel hoje. Querendo ou não, algumas vezes nós somos mais próximos por afinidades. Mas aqui a gente tem um viver onde todo mundo cuida de todo mundo. E irmãos mais velhos nos encorajam, né? E quanto a essas amizades que a gente faz é importante. Ano passado eu voltei para o Acre, que eu sou do Acre, falei em outro podcast, e, nossa, foi essencial para mim as ligações que as meninas fizeram. Assim, eu estava distante, meus pais, eles são cristãos, mas lá eu estava distante desse viver, assim, que estava todo mundo aqui, já estava um pouco retomando as coisas, e eu lá, tipo, meio que perdida mesmo. As meninas disseram: vamos começar a ler o AD por videochamada? Eu disse: vamos. A gente começou, às vezes lá era o quê? 8 da noite, aqui era 10, as meninas cansadas, mas a gente ali se encorajando. Mona me mandava muita mensagem, então, às vezes, quando o dia estava indo ruim, a gente recebe uma mensagem que nos encoraja. Caramba, eu tenho força, eu posso prosseguir. E eu tenho uma pessoa que confia em mim e que está ali comigo, né? Acho que é um ponto muito importante. Amém, verdade. Eu toco muito nas que as meninas falaram, sabe? A palavra fala que não há amigo melhor do que o Senhor também. Mas quando a gente começa a tomar o Senhor como exemplo, isso é primordial. Porque você vê que não é um amor natural, um amor humano, sabe? É um amor que vem do Senhor. E isso é notório. Tipo, quando as meninas estão mal, eu fico: meu Deus do céu, mesmo que eu esteja fraca, eu digo: não, eu preciso me levantar, porque elas precisam de mim. E muitas vezes eu me encontro nessa mesma situação. E acontece que às vezes eu estou desencorajada para servir ou alguma coisa. Aí lá vem as meninas: Mona, vamos fazer isso, quando tu vai fazer isso? Eu digo: caramba, sério, eu preciso servir. E aí eu noto que eu estou distante. Então, além do serviço ser um cuidado, você acaba também sendo encorajada pelas pessoas que lhe amam. Então, fica naquele como é que eu posso dizer, laço. É o serviço, o amor e a amizade. Isso. Tudo junto. E isso é muito forte, né? Porque ali não é algo natural, não é algo humano, né? É algo orgânico, é do Senhor. E esse laço, ele vai se fortalecendo cada vez mais. A amizade sem o Senhor, sem Jesus, sem a base, não tem como. Então, a nossa amizade, ela foi construída dentro da igreja, com laços da vida da igreja. Entendeu? Então, hoje a gente consegue entender que não foi uma amizade humana, natural, que a gente, vou escolher amar Melissa porque eu quero Melissa. Não. Foi encontros que foi dados pelo Senhor. Né? E a gente consegue perceber isso nitidamente. Amém. Rico, você falou um ponto que às vezes está desencorajado. E isso é normal. A gente, na vida humana, é cheia de obstáculos, sejam, dependendo da sua faixa etária, de quem está nos acompanhando, são problemas diferentes. Jovem enfrenta algumas dificuldades, casados enfrentam outras, mas, de toda maneira, nós sempre passamos por dificuldades.
E os amigos, quando estão próximos, nos encorajam, nos fazem avançar. Provérbios 17, versículo 17. Ele fala, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E ele diz aqui, então, o destaque aqui que eu faço é, em todo tempo ama o amigo. Então, quando você está bem, o amigo verdadeiro está próximo. Quando você, por algum momento, está desencorajado, passando por uma dificuldade, o verdadeiro amigo também está próximo e encoraja. E encoraja para onde, né? Para se continuar ambos seguindo o Senhor. Minha experiência já aconteceram diversas oportunidades, eu estar ali desencorajado, cansado, as coisas do trabalho às vezes nos abaixam, nos colocam para baixo, a rotina também. E aí os irmãos chegam, ligam, encorajam, chamam para... Às vezes eu não estou nem... Acho que eu não vou para a reunião hoje, não. Aí os irmãos ligam, encorajam, e aí você vem, e quando chega aqui é renovado, né? Com certeza. A palavra do Senhor vem, nos fortalece. Então, esses amigos verdadeiros que estão conosco, seja no momento que a gente está bem, ou no momento que a gente, por algum motivo, está desencorajado, é importantíssimo e, como o versículo aqui bem deixa claro, né? Amigos verdadeiros nos amam em todas as circunstâncias, estejamos bem ou não, né? E acho que na experiência de Paulo também e Timóteo, eles passaram por situações semelhantes. Eu não estou lembrado aqui do versículo, mas tem um momento que Paulo ele está preso. E aí ele manda mensagem para Timóteo, e Timóteo ali vai até a presença de Paulo posteriormente. Então, mesmo em dificuldades, ambos estavam se encorajando. E eu acho que isso é uma marca também de uma amizade sincera e que nós cristãos devemos cultivar, né? Isso. Principalmente em momentos de tristeza, né? Não só. Eu falo assim porque são momentos que se tornam onde vocês, juntos, vocês buscam o Senhor. Porque talvez em momentos de alegria, você está ali com aquela pessoa, mas o Senhor está também, mas parece que precisa vir os momentos de tristeza para vocês ter um baque assim, né? Infelizmente, às vezes é assim. Mas às vezes precisa de um momento de tristeza para ter aquele baque, né? E o bom de ter amigo na vida da igreja é porque a pessoa não é aquela que faz, vamos sair para esparecer, não é aquela que faz, vamos orar. É verdade. Né? Porque eu já tive muita experiência, assim, que você está triste e se você não recorrer à pessoa certa, parece que fica pior ainda. Né? Mas se você souber a quem recorrer, aquela pessoa, ela vai... Pode até você continuar triste, mas você vai ter uma paz, né? Se você ora com uma pessoa, se uma pessoa manda uma mensagem para você, um versículo, a tristeza pode ficar, mas eu tenho certeza que o consolo do Senhor vai vir, né? E não é qualquer pessoa que sabe conduzir dessa forma, né? Não é qualquer pessoa que sabe ouvir você e ter uma palavra, só o Espírito mesmo conduzindo a pessoa. Eu acho que eu e Mona, a gente tem muito isso, né? A gente olha uma para a outra, a gente fala, só de olhar, a gente já sabe, né? Às vezes eu chego na reunião, abraço ela, o olho dela enche de lágrimas. Eu já sei que aconteceu alguma coisa. E eu sei para ela que não está fácil para ela estar na reunião naquele dia, né? Mas eu digo, tá bom, ela veio, o Senhor está sustentando e continua orando. Porque assim, aos poucos, a gente vai uma cuidando da outra, né? E nesse ponto de oração, tem até um versículo aqui que a gente poderia ler em Atos 12, que mostra a experiência de Pedro quando Pedro estava preso. E ali haviam pessoas, verdadeiros amigos, que, embora não pudessem até lá ter a capacidade de tirá-lo do cárcere, mas eles não o deixaram desamparado. Eles foram a quem poderia socorrê-lo. Foram até o Senhor, foram orar, e por conta da oração, Pedro foi liberto. Então, aqui em Atos capítulo 12, versículo 5, diz, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí, nos versículos seguintes, mostra que ele conseguiu sair, chega um anjo do Senhor e o liberta, mas aí depois que ele está livre, o versículo 12 mostra para onde é que ele foi e quem de fato estava orando por ele. Aí no versículo 12 diz, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, aqui mostram os verdadeiros amigos de Paulo. Mesmo numa situação como essa, onde ele estava preso, eles não o abandonaram, continuaram orando. Eles não tinham capacidade de ir lá retirá-lo, mas oraram ao Senhor e o Senhor mandou socorro. E é assim na nossa experiência também, né? A gente, às vezes, está com um amigo,
ele está passando por uma situação que a gente, por mais que nós quiséssemos ir lá, retirá-lo daquela situação, a gente não consegue. E mais a gente faz o quê? Tem essa atitude, né, de oração, como você mencionou aí. E nesse momento de oração, o Senhor vai lá e traz o conforto, traz o encorajamento que aquele nosso amigo está precisando. Então, na vida da igreja, a gente precisa de pessoas assim, né, que orem por nós, estejam sempre nas situações que nós estivermos. A oração traz um significado e experiências maravilhosas, né? Tanto para quem ora, como para quem, o amigo que está passando pelas dificuldades, quando obtém do Senhor o encorajamento, né? Pronto, eu acho que o ponto é esse, né? Como Melissa colocou e a gente está aqui falando em relação à oração. Eu acredito que a importância de se ter essas amizades no mundo cristão é essa questão da gente saber a quem recorrer. Qual vai ser a palavra de conforto que a gente vai receber, que a gente sabe que não vem do humano, mas vem de Deus. Então, acho que esse é o ponto. A gente sabe o nosso propósito aqui na Terra, a gente sabe que a gente precisa ter pessoas que tenham objetivos e planos assim, alinhados com o nosso. E quando a gente tem essas amizades cristãs, a gente vê que vem algo além, né? É algo que, como a Ana comentou, orgânico, algo que vem de Deus e que a gente sabe que é por meio de oração, é por meio de estar junto, é por meio de jejum junto, é por meio daquele ambiente que nos guarda e que nos faz prosseguir, porque no nosso humano a gente não consegue. Eu não posso fazer por Melissa ela sair de um estado de tristeza, a gente tenta, mas quando a gente recorre ao Senhor, quando a gente entrega nas mãos dele e está disposto a isso pela pessoa que a gente ama, né, pelo nosso amigo, acho que é o ponto importante, o ápice, né, da nossa amizade, estar ali tudo integrado ao Senhor. Amém. Eu acho interessante o fato também de ser transparente nas amizades, sabe? Às vezes a gente, quando fala em recorrer, a gente sabe que, em primeiro lugar, a gente tem que recorrer ao Senhor. Sim. E, às vezes, se a gente não seguir esse primeiro passo de recorrer a Cristo, a gente vai tomar uma posição de sempre procurar alguém contrário ao que o Senhor quer que a gente procure. Entendeu? Se aconselhar com uma pessoa que talvez não dê um conselho tão legal para a gente. E, às vezes, eu fico pensando, eu digo, meu Deus do céu, a quem eu vou falar? E o Senhor dizendo, tem os irmãos da vida da igreja para você compartilhar. Então, assim, a amizade em si também na vida da igreja, ela nos dá liberdade para a gente ser quem a gente é. Tipo, vocês, a gente vem ali no carro agora, acredito que a maioria dos irmãos sabe, os que não sabem agora vão ficar sabendo, eu caso próximo sábado. Então, assim, eu estou numa correria imensa. As meninas chegaram para mim no carro agora e disseram, Mona Lisa, como é que tu tá? Eu digo, não sei lá, eu acho que eu tô bem. Então, eu tenho liberdade por elas serem minhas amigas e minhas irmãs em Cristo, e me abrir com elas e saber, não, se eu estou contando para elas, elas estão abraçando o meu sentimento, elas sabem quem eu sou, e eu consigo ser transparente com elas. Então, assim, se a gente, muitas vezes no mundo, tem algumas amizades que a gente não consegue fazer isso, porque a gente sabe que vai ser julgado, a gente sabe que nem todas as pessoas vão entender. Quem passa, por exemplo, por problemas de ansiedade, se você chegar para conversar com uma pessoa do mundo, ela vai dizer, vamos sair para um lanche, vamos, por exemplo, vamos desaparecer, entendeu? Não vamos orar, não, me conta, com base na palavra isso e isso aqui, vamos orar junto, eu vou abraçar a sua causa, e é isso. Então, assim, a amizade na vida da igreja, ela traz uma liberdade entre aspas, mas ela nos traz uma luz. Se a gente parar para pensar assim, é luz que traz. Porque quando você tem um amigo na vida da igreja, você encontra, acho que amigos mais chegados que irmãos, literalmente. Vai muito além do sangue. Porque, assim, eu tenho um irmão, irmão por parte de pai, mas é irmão, e, assim, eu tenho mais afinidade com vocês de chegar e conversar, de ser quem eu sou, do que o meu próprio irmão de sangue. E isso não é algo, volto a dizer, humano, mas é do Senhor, literalmente. Sim, verdade. Amém. E essa intimidade faz com que elas possam lhe conhecer, saber dessas dificuldades que você está passando, mas, como você falou no início, não são amizades que te levam para desfrutar das coisas do mundo, mas são amizades que te levam para ter mais desfrute do Senhor e Ele te fortalecer. Amém. E aí, voltando aqui para outro versículo aqui, que eu também, que meio que é semelhante com essa tua experiência, 2 Timóteo 4, versículo 16 e 17, Paulo tem uma experiência meio negativa. As pessoas que estavam próximos a Paulo foram embora e deixaram ele sozinho. Mas aí, o Senhor que o fortaleceu. 2 Timóteo 4, 16 e 17 diz assim: na minha primeira defesa, quando ele estava preso, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu
e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Então, nesse momento de Paulo de dificuldade, que muitas pessoas o abandonaram e por ele estar ali preso, o deixaram de lado, o Senhor foi a força dele. O Senhor foi lá, o fortaleceu para que ele pudesse superar toda aquela dificuldade que ele estava passando. E na vida cristã a gente percebe isso, né? Como o Senhor nos fortalece em diversas situações. Então, enquanto o mundo pode vir julgamento, abandono, nos deixar de lado quando a gente está passando por algum problema, na vida da igreja, os irmãos, quando não podem nos ajudar, nos leva a quem de fato pode, que é o Senhor, né? E aí o Senhor vai nos fortalece e a gente pode vencer aquelas dificuldades que estamos passando. Então, da mesma maneira que Paulo aqui teve o encorajamento do Senhor, a gente no nosso dia a dia também deve buscá-lo, né? E nós, como amigos cristãos, temos que ter essa percepção de quem de fato nos fortalece, para que, por meio das nossas experiências, que a gente desfrute, também possa levar os amigos que estão passando por alguma dificuldade a buscar socorro no Senhor, né? E dessa forma vamos encorajando os outros. Acho que isso é muito rico. E um outro ponto que me chama a atenção aqui nessa amizade de Paulo e Timóteo é que Timóteo era um jovem, Paulo já era um pouco mais maduro. Mas Paulo, ele buscou o socorro de um jovem. E isso me chama muita atenção, porque na minha experiência eu já passei por isso várias vezes. Já estou aqui com meus cabelos brancos, acho que talvez daí nem dê para perceber, mas já estou com vários cabelos brancos aqui. E já tive muitas experiências de jovens que me encorajaram nessa caminhada. Citar, como você falou, né? Elas duas são muito próximas a você. Eu tenho Ingrid, Priscila, outras jovens que muitas das vezes vão lá para casa junto com minha esposa, a gente fica ali no final de semana e tem desfrute, tem louvor, às vezes encoraja a ir para uma conferência juntos, e todas essas experiências nos fortalece. Então, muitas das vezes o jovem acha que por aquela pessoa já tem um pouco mais de idade, ela não pode encorajá-la, só pode encorajá-la se for outro jovem. Mas a gente vê aqui pela palavra que o Senhor não escolhe idade, não escolhe raça, condição social, independente de quem seja, o Senhor usa muitas vezes jovens para encorajar quem está mais velho, e às vezes é o inverso, são pessoas mais velhas que encorajam os jovens. Então que a gente tenha também essa experiência no nosso dia a dia, né? De estar encorajando e não desprezar a mocidade, como diz a palavra, né? Mas perceber que jovem faz uma grande diferença também na vida dos velhinhos como eu. Acredito que todos, em algum momento da nossa vida, fica entre sermos Paulo na vida de alguém e também sermos Timóteo, né? Na minha experiência, ano passado também, nesse meio da pandemia, eu fui cuidada, assim, incrivelmente por um casal do V da igreja, e foi no momento que eu tinha acabado de começar aqui a reunir, porque eu já era cristã, mas estava um pouquinho afastada. E aí, foi algo assim, que eu não estava conseguindo voltar para a minha cidade, que os voos estavam sendo cancelados, e eu lembro que eu estava muito triste, eu tinha chorado o dia inteiro, porque o voo já tinha sido cancelado, já estava dando tudo errado. E aí foi Sonala e Joabe, eles me ligaram por videochamada, eu estava com o olho inchado de chorar já, e ela disse assim, vem aqui para casa. Eu, não, mas eu não vou hoje não, ela, vem aqui para casa. E assim, foi um final de semana, na verdade era no meio da semana, mas assim, foram dias que eu fui realmente edificada e cuidada. Eu lembro que já estavam as mensagens online, então eles me encorajavam a assistir, porque eles davam o exemplo de estar ali, desfrutando do alimento diário. A gente vê até mesmo a influência, né, dos mais velhos, seja os mais velhos ou então jovens como a gente, crianças hoje em dia que nos influenciam a ter esse viver mais, que vai nos levar, né, mais próximo ao Senhor. E eles foram um casal assim que eu amo de paixão, são amigos realmente que eu sei que eu posso contar e que eles também já conversaram comigo, principalmente a Sonali, né, de se abrir, de conversar, de falar. Então, eu acredito que em algum momento da nossa vida somos Paulo e em muitos momentos também somos Timóteo. E eu acho que isso que faz com que a amizade ela fique equilibrada, ela seja uma via de mão dupla. Isso. E a gente estava vendo no texto, né, que fala que o próprio Paulo cuidava de Timóteo na questão da saúde, né? A gente viu que ele mandava Timóteo tomar um pouco de vinho para cuidar do estômago. E eu acho que você ter amizades, assim, não vou dizer mais velhos, não vou dizer mais maduros, ter irmãos mais experientes é importante, porque eu olhar para a Mona Lisa e repreender ela, ela não vai me levar tão a sério, né?
talvez pela pouca experiência que eu tenho, não tão pouca, né? Mas se tia Mônica chegar para mim e me repreender, eu sei que ela está falando aquilo para o meu bem, eu sei que ela está sendo conduzida pelo Senhor. Isso é muito importante, né? Mas também a gente também tem que ter a sensibilidade de estar sensível. A gente tem que ter o cuidado de estar sensível para receber, né? Não só a repreensão, mas também receber conselhos, receber tudo que vier desses irmãos, porque eles falam para o nosso bem, né? Tem uma coisa que minha tia sempre fala, que a amizade do mundo, ela sempre fala assim, segue o teu coração. Que isso é uma coisa totalmente enganosa, né? Muitas pessoas simplesmente fazem, vive tua vida do jeito que tu quer, não precisa ser tão rígido seguindo a palavra de Deus. Mas os irmãos mais experientes, eles, de fato, eles sabem o que a vida tem para nos entregar e os danos que podem causar, né? Então, coisa muito bacana que eu achei da parte do texto que fala sobre isso, essa parte, né, que eles cuidam não só pela amizade, mas pelo amor, né, que eles têm por nós. É verdade. A experiência que os irmãos mais maduros, como a Melissa falou, têm é primordial, porque elas nos mostram aonde não errar, né? Às vezes a gente está ali prestes a tomar uma decisão, então aí vem um irmão que já passou pelaquela experiência e através dela a gente pode ser encorajado e pode servir de alerta para a gente não errar naquilo. E assim, é algo que você vê que é conduzido pelo Senhor. E se você não tiver aberto, sensível, como a Melissa falou, para receber isso, você olha com o olhar, não, mas o irmão está me repreendendo, por quê? Então, assim, é necessário. O Senhor também repreende e adverte aquele que ama, como um pai. Então, do mesmo jeito, é o amor dos irmãos por nós. É como se fosse o amor de uma mãe, né? Que nem os irmãos sempre falam. É um amor de cuidado também, que quando a gente vai crescendo, evoluindo, chega a hora que a gente vai errar, os irmãos vão nos advertir. Então, é primordial a gente estar sensível a isso e não levar para o pessoal dizer, vixe, fulano está brigando comigo. Não é sobre isso, é sobre crescimento, porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Eu olho para mim hoje, não só a topzona, mas eu digo, meu Deus do céu, como é que eu levei isso tão a sério? É o amadurecimento, ele acontece, ele não é assim, eita, você natural, você top hoje, porque fulano me deu uma advertência, um amigo falou alguma coisa que eu preciso melhorar. Não, é uma coisa que vai sendo gradual. E isso é importante entre a amizade. Depois chegar para a Melissa e dizer, Melissa, não gostei disso, não. Ou Melissa, caramba, tu fez isso comigo. É importante esse diálogo para que haja um crescimento natural. E amigos têm essa sinceridade, né? Sim. Enquanto amizades não verdadeiras só passam a mão na cabeça e diz que está tudo bem. A amizade cristã verdadeira, ela tem esses momentos de corrigir também, mas sempre com um bom propósito de te levar a crescer mais em Cristo e continuar na caminhada, né? 1 Timóteo aqui, 2 Timóteo 2:22, Paulo também fez a mesma coisa em relação a Timóteo. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com de coração puro, invocam o Senhor. Então existiam pessoas que não invocavam o nome do Senhor de coração puro, e Paulo foi lá e advertiu, cuidado. Siga as pessoas que estão invocando o Senhor do coração puro. E assim é na experiência nossa do dia a dia, né? Como você falou aí da sua experiência, muitas das vezes os irmãos têm ali mais comunhão com o Senhor há mais tempo, já passaram por aquelas situações, e aí pode chegar e dizer, o caminho não é esse não, siga por aqui. Mas é com um bom propósito de que você continue na caminhada e continue desfrutando do Senhor, né? E importante, um outro ponto aqui que me chama a atenção quando eu desfrutei também desse texto, como nós somos influenciados. Sim. Todos nós, independente, temos uma influência de alguém. Nós vivemos em sociedade e se nós estamos vivendo com pessoas cristãs, nós somos bem influenciados. E se porventura estivermos com mais influências, a gente tem um grande risco de nos afastar do Senhor. Eu esqueci aqui a referência, eu acabei anotando a referência errada, mas ele diz aqui, na nova tradução na linguagem de hoje, não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Então, na vida cotidiana, a gente vai ter que viver em sociedade, vai ter pessoas cristãs, vai ter pessoas que não são cristãs no nosso convívio. Mas se a gente continuar tendo comunhão com essas pessoas, elas podem fazer com que aconteça isso aqui.
estrague os nossos bons costumes, né? De estar desfrutando da palavra, estar em comunhão com o Senhor. Então, é importante também a gente saber selecionar, né? Os amigos que são verdadeiros, aqueles amigos que nos trazem até a palavra, que nos encorajam a continuar caminhando, enquanto há outros que em uma determinada situação nos vendo triste, faz como vocês até comentaram, não sei quem foi, mas disse que os outros que não conhecem o Senhor, talvez quando nos verem tristes, vão nos levar para uma balada, se for o caso, para uma festa, ou para qualquer coisa que seja distante do Senhor, e aí a gente vai gradativamente nos afastando mais dele, e aquela situação que, em vez de nos encorajar, nos afasta ainda mais e nos faz viver ainda mais, vai afundando, né? Como se fosse uma ladeira abaixo. Então a gente precisa ter cuidado com os verdadeiros amigos. Quem são aqueles que nos encorajam e quem são aqueles que nos afastam do Senhor. E aí a gente ter essa sensibilidade para perceber quem é o verdadeiro amigo, né? Quem é aquele amigo que eu devo realmente confiar e ouvir os conselhos. Esse é um ponto que é muito, assim, é muito importante, né? Pelo menos para mim. Igon, ele sempre... Igon era um jovem que gravava com a gente. Ele sempre falava que cada pessoa, ela é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, esse é um estudo, né? Ele falava que era um estudo, eu espero que seja. Porque ele acredita. Que cada pessoa é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu fiz, caramba, Igão, como isso é forte, né? Por mais que eu só conviva com a pessoa no meu dia a dia, por exemplo, no meu trabalho, eu não preciso nem ir para a festa com aquela pessoa ou sair, viver a vida daquela pessoa. Mas só de conversar, de habitar o mesmo ambiente, eu pego as coisas daquela pessoa para mim. Como isso é perigoso, né? Eu sinto precisa, que... na verdade, ser luz, né? E fazer o inverso, né? Pela vida do Senhor que está em nós, influenciá-la de forma positiva. Exatamente. Né? Só que como o mundo, ele abafa, né? O mundo, ele ataca a gente de uma forma que é uma loucura. E como é fácil, às vezes, a gente se pega um pouco assim, meio subjugado, né? E eu vejo que pelo menos quando eu estou mais em contato com as meninas ou com os jovens, como que o meu dia, como que a minha semana rende melhor, como que eu desfruto mais, sabe? É uma coisa meio que, como a Mona Lisa está falando, é uma coisa orgânica. Não é porque eu busco estar desfrutando mais, não é porque simplesmente vem, o espírito flui, sabe? Ou quando eu estou longe, como que eu não consigo invocar tanto, sabe? É uma coisa que é espiritual mesmo. Sim. Mas junto dos irmãos é mais fácil, né? Com certeza. Não tem aquela batalha que você tem que estar se esforçando, tanto é uma coisa natural, orgânica. É porque objetivos não batem, né? Quando a gente procura amizades no mundo, fora, você encontra pessoas com mentalidade e com pensamentos diferentes, principalmente no mundo de hoje em dia, onde tudo depende. Depende disso, depende daquilo. E as nossas amizades cristãs, elas seguem uma linha de pensamento parecido com o nosso. Claro que ninguém nunca vai pensar igual, mas segue uma linha onde os objetivos eles vão se alinhando e a influência boa, né, vai se fazendo na nossa vida. Então, eu acho que é isso que torna essa amizade boa, que ela seja luz, tanto a gente seja luz para o outro, como o outro seja luz para a gente. Amém, verdade. E isso é muito importante porque você consegue refletir em diversas áreas, né? Quando no trabalho, por exemplo, quando é no meio de pessoas que são cristãs, é fácil, porque ali você não está só. Mas quando você é sozinho e você vê que ao seu redor está cercado de pessoas que não são cristãs, então para você se posicionar é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu tiro pela minha experiência com Mônica. Muitas vezes tem alguém que passa ali na recepção, por exemplo, e Mônica faz, Mona Lisa, a gente devia chamar fulano para ir para a igreja. Eu digo, eita, Mônica, ela fez, pronto, vai conversando, uma hora a gente chama. E muitas vezes acontece isso. Então, às vezes, isso atrai. E exala como um perfume de Cristo, assim, ó, suave, quando você vê, fluiu. E já aconteceu experiências da gente estar ali, conversando com aquela pessoa e do nada eu chamar a pessoa para ir para a igreja, ela disse, amém, quero, vamos. Eu disse, gente, não esperava que fosse tão fácil. Mas, assim, como a influência de duas pessoas, amigas em Cristo, óbvio, que estão ali por um objetivo só, consegue alcançar outro. E aí, por que eu falei isso? Pelo fato de não ser influenciada, mas ser... Não, peraí. Influenciadora. Obrigada pela ajuda. E assim, isso é em todos os aspectos. Se a gente presta atenção na faculdade, tem muito isso. No trabalho tem isso. Na nossa vida social tem isso. E hoje é muito mais difícil você se posicionar. E quando você está no meio de amizades cristãs,
que você tem aquele vínculo, é tudo muito mais suave, se a gente parar para prestar atenção. Lógico, o mundo em si, ele tenta nos abafar e ele tenta fazer com que a gente fique lá, regredindo cada vez mais e deixando de mostrar quem realmente somos, a identidade de filhos. Mas, quando está todo mundo junto, correndo essa carreira junto, é muito massa. E eu até, foi aniversário de Melzinha essa semana, e eu dei uma caneca a ela, e eu fiquei dizendo, cara, vai ser fácil fazer isso. Eu fui logo pensando, a pessoa mais fitness, óbvio, e a pessoa que corre a carreira comigo, porque realmente é isso que a gente precisa. A Amanda, ela corre a carreira comigo de uma forma que é o jeito dela correr, é a forma dela singular de ser. A Melissa tem o jeito dela também. Então, assim, de várias formas a gente consegue alcançar outros através de uma amizade só, de uma união só. Como Timóteo, foi o testemunho dele que chegou até Paulo. Então, é isso que a gente consegue perceber, que vai alcançando outros. Na minha experiência para ser cristão, foi mais quase que não sabe a palavra. Basicamente é assim, saiu, enganchou. Eu trabalhava em uma empresa e a recepcionista, Lucinete, que agora mora em João Pessoa, ela reunia conosco, está lá em João Pessoa agora. Eu fui ganho justamente por esse bom testemunho que ela tinha e como ela diariamente, ali pouquinho em pouquinho, semeando a palavra. Ela, todos os dias, ela era recepcionista, ela tinha a prática de imprimir, era uns para meditar. Era um textozinho ali que nos fazia refletir e a palavra. Então, todos os dias, cedinho, ela vinha com um daquele. E aí, ia semeando de pouquinho, meu coração duro, pegava, lia, às vezes não queria ler, mas de pouquinho em pouquinho fui conhecendo um pouco a palavra por meio dela. Quando a gente ia para o ônibus, pegar o ônibus, a caminhada até o ponto do ônibus, ela ia falando mais um pouquinho. E assim eu fui ganhando mais de Cristo, até que também nessa mesma empresa eu conheci minha esposa, e ela também foi pregando, até que eu fui sendo ganho pelo Senhor por meio do testemunho dessas duas pessoas. E como elas duas, naquele ambiente ali que não era nada fácil, do trabalho, que a maioria das pessoas não davam, às vezes nem lia, ela entregava ali o papel, pegava, jogava fora, foi com a perseverança dela e a amizade maravilhosa que eu tive com ela e com Cristiane, que eu pude ser ganho, criei no Senhor e hoje estou aqui, graças a Deus, desfrutando dele e tendo experiência de ter novas amizades maravilhosas que me levam a Cristo. Então, essa experiência reforça o que você estava falando, né? A gente precisa, no nosso ambiente, ser essa luz. Embora a gente, muitas das vezes, ache que não está trazendo resultado algum, mas está. A gente ali prega um pouquinho, aquela pessoa, pode ser que naquele momento não dê atenção, mas em uma situação mais à frente ela lembra do versículo, ou lembra do seu testemunho, e assim ela vai sendo ganha, né? Você às vezes convida, vem para a reunião, e foi assim, com muita resistência que eu vinha, e demorei séculos para ser batizado, mas o Senhor tem o seu tempo e graças a Deus, por conta dessas duas amizades maravilhosas que Ele colocou em minha vida, eu pude hoje estar aqui crendo no Senhor. Amém. Nós temos que ser boas influenciadoras, né? Nosso meio social, nosso meio... Eu faço faculdade, Mano também faz, mas já fez trabalho, seja onde for. A gente tem que mostrar e refletir, expressar o Senhor, né? E aí, na minha experiência de faculdade, é muito assim difícil, porque nós encontramos pessoas de todos os tipos e cores e jeitos, né? Seja não só na faculdade, mas na minha experiência, né? E aí, o quanto é difícil a gente se posicionar diante do ambiente que não é tão favorável. Mas, como o Danilo comentou, nós precisamos ser essa influência, né? Essa boa influência, porque de pouquinho em pouquinho nós podemos ganhar. Eu faço estágio agora e de vez em quando eu vou e falo, né? Eu vou justificar, não vou participar hoje porque eu vou para a igreja, alguma coisa. E aí eu tenho uma menina que ela sempre fala, né? Ai, Amanda, eu acho tão legal. Outro dia eu mandei o podcast, mandei uma palavra. Então, não vai ser automático e não vai ser na primeira coisa que a gente falar, mas aos poucos nós podemos ganhar, né? Essas amizades que nós temos, que nem sempre podem ser cristãs, mas que não estão ali buscando o Senhor, propriamente dito, né? E interessante que também, assim, as pessoas, mesmo que as pessoas não conheçam o Senhor, elas buscam o Senhor que está em você, né? Que você exala. Eu já passei por experiências na universidade que as pessoas
as pessoas mais inusitadas, assim, chegar pra mim e fazer, "Ei, tem prova, ora por mim", sabe? E eu, caramba, essa pessoa acredita nisso, sabe? Essa pessoa sabe que eu sou cristã, porque às vezes você nem pensa, né, que as pessoas sabem. Mas como as pessoas, elas sabem que há em você algo que atrai elas para ser seu amigo, para pedir ajuda, né? Eu acho que ser amigo é isso, né? É você saber que aquela pessoa está ali, que você pode contar, que algo de bom que aquela pessoa pode entregar. Porque nas nossas amizades o que a gente tem para entregar é isso, né? Não tem dinheiro, não tem coisas caríssimas, mas tem Cristo, né? Que habita em nós, que acho que é o que nos une mais. Né? Sim. Que é essencial. É o Exato. essencial, é a base, né? É o fundamento de todas as coisas. E, puxando um ganchinho do que Danilo falou, a minha experiência com a vida da igreja foi através do trabalho. No mesmo caso, né? Mônica e Hamilton vinha ali, ai, tu já é cristã? Sou, mas estou afastada. Aí vinha lançando a sementinha, e eu bem resistente, não, outro dia eu vou, e outro dia eu vou, e até que eu fui alcançada e estou aqui hoje. Então, assim, se você vê todas as nossas experiências, o fato de a gente estar aqui foi a causa de alguém, foi o esforço de alguém, foi a oração de alguém, o cuidado de alguém. E muitas vezes eu me pego pensando assim, o que eu tenho feito para alcançar outros? Porque, assim, eu sei que a gente tem o nosso ciclo de amizade, mas a vida da igreja, ela não é para a gente ficar aqui. O reino é para a gente alcançar outros. E isso é importante. Esse é o fato da gente ser influenciador. A gente conseguir alcançar com a nossa essência outros. E isso é muito importante. E eu me pego muitas vezes pensando assim, às vezes eu estou lá na academia, eu estou ocupada com tantas outras coisas que eu fico, não, calma, eu preciso realinhar e entender que o meu objetivo não é só trabalhar aqui, mas é alcançar outros, né? Amém, é isso. Amém. Então a gente aqui já está bem próximo de finalizar o programa, o tempo já corre, né? Que rapidinho passou aqui o tempo desse podcast. Então, alguém tem mais algo a falar? Alguma coisa a acrescentar? Então, fica o nosso encorajamento para que vocês escolham bem suas amizades, procurem amizades que lhe encorajam a buscar o Senhor. E para você que tem aí seus amigos, estejam próximos, encorajando, fortalecendo, orando, como a gente mostrou aqui de diversas maneiras, né, que da experiência de Paulo e Timóteo, que eles se encorajavam. Vocês também busquem encorajar outros, para que por meio da amizade a gente possa continuar essa caminhada, né? E aqui para finalizar, eu queria deixar só mais um versículo aqui, Provérbios 27:9, que diz assim: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Amém. Então, que você seja essa amizade sincera, que dá o ânimo para as pessoas que estão próximas a você, a buscar o Senhor, a fortalecer, e assim levando muitos a desfrutar de Cristo e continuarmos nessa caminhada cristã, né? Amém, amém. Sejamos luz e aproxime as pessoas das nossas amizades do Senhor. Amém. Finalizar aqui orando e agradecendo ao Senhor por mais um programa, né? Amém. Senhor Jesus, de fato, obrigado, Senhor, por essa palavra que nos veio trazer luz sobre a importância, Senhor, de termos amigos sinceros, amigos que nos levam a Ti. Abençoa, Senhor, aqui todos aqueles que acompanharam esse programa, para que vejam, Senhor, e possam discernir quem são os seus verdadeiros amigos, que possam, Senhor, ser usados por Ti para levar muitos até a Tua presença. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, desfrutando de Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Senhor Jesus.